Evangelho, sábado da quinta semana do tempo pascal. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse: o servo não é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da quinta semana do tempo pascal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao primeiro sábado do mês de maio, o mês em que o Santo Padre, o Papa Francisco, consagrou a Virgem Maria e o mês em que ele convocou todos os cristãos católicos a rezarem o Santo Rosário. Em alguns momentos talvez nós já tenhamos nos perguntado como foi no período da Idade Média, quando a peste assolava a Europa, a experiência de todo o povo cristão que atravessava aquele momento sombrio da história. Ou então, como vimos recentemente, como foi a experiência para o coração dos cristãos da Itália naquele momento em que o Papa Pio V convocou todos os cristãos a rezarem diariamente o Santo Rosário em favor da defesa da fé contra a invasão muçulmana que estava para acontecer e que foi rechaçada na famosa Batalha de Lepanto? Muito bem, eis que o Santo Padre apresenta a todos nós, salvas as devidas proporções, como falávamos ontem, um apelo de igual equivalência. Coloquemos os nossos joelhos por terra e supliquemos nesse mês consagrado à Virgem Santíssima. Supliquemos o fim dessa pandemia, meditando pelas mãos de Maria os mistérios da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Olha quem nos ensinará a sermos amigos de Cristo. Eu não vos chamo mais servos, eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo aquilo que recebi do Pai. Tudo aquilo que ouvi do Pai, revelei a vós. E o Santo Padre nos diz, nesse mês de maio, supliquemos a Nossa Senhora sua intercessão junto a seu Filho pelo fim dessa pandemia. E como vamos pedir isso? Sendo conduzidos por ela na meditação da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Em outras palavras, unindo-nos a Cristo no seu sacrifício redentor, em outras palavras ainda, sendo ensinados pelas mãos de Maria a agirmos e a vivermos como autênticos amigos do Senhor. Como homens e mulheres que, tendo recebido o Espírito Santo, entregam a sua vida e empenham-se verdadeiramente em guardar a palavra do Senhor e em colocá-la em ato, praticando-a, cumprindo aquilo que ontem Ele nos apresentou como seu mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Nisso estaremos em comunhão e pelas mãos de Maria, olhando a paixão, morte e ressurreição do Senhor, meditando os mistérios da nossa salvação, seremos educados pelo próprio Senhor, seremos preparados pelo próprio Senhor com um coração de estreita amizade com Ele. Olha que maravilha! O próprio Deus que nos chama à amizade nos confia as mãos amáveis de sua Santíssima Mãe para que possamos aprender a ser amigos de Cristo. Ou como vai dizer São Luís de Grignion de Montfort, amigos da Santa Cruz.
seja, amigos do Senhor que se oferece como sacerdote, altar e vítima, como diz o quinto prefácio da Páscoa, um dos mais belos do tempo pascal, junto com o primeiro e o terceiro, e marca essa imagem do Senhor que se faz altar, lugar onde se oferece o sacrifício, se faz vítima, pois ele mesmo se oferece, e se faz sacerdote, pois oferece em nosso nome o sacrifício de reconciliação. Fantástico. Ser amigo do Senhor é aprender a fazer da minha vida o altar do sacrifício, onde os homens e mulheres oferecem a Deus um sacrifício de louvor. Ser a minha vida o lugar onde se oferece o sacrifício a Deus. Ao mesmo tempo, oferecer a minha vida como sacrifício agradável aos olhos do Senhor, como entrega de amor unida ao sacrifício do Cordeiro imolado, de Cristo Jesus. E, ao mesmo tempo, rezar com a autoridade sacerdotal que nos foi entregue no batismo e escolher com a liberdade e a atitude própria do sacerdote oferecer o sacrifício em favor dos homens. Eu escolho livremente entregar a minha vida e não tê-la para mim, porque se a tiver para mim, irei perdê-la. Então eu escolho, pelo nome do Senhor e no nome do Senhor, entregá-la e não viver para mim mesmo. Maravilha! Vejam, meus irmãos, estamos ouvindo isso nesse primeiro sábado do mês de maio, que nesse ano em especial, 2021, concorre exatamente com o dia 8 de maio. Esse ano o Santo Padre disse, tomemos o rosário na mão e rezemos durante todo o mês de maio a Virgem Maria, pedindo a sua intercessão pelo fim da pandemia. E olha, o primeiro sábado do mês de maio desse ano de 2021, em que o Santo Padre chama todos os cristãos católicos a cumprirem esse ato, o que está acontecendo exatamente no primeiro sábado de maio, o sábado consagrado ao Imaculado Coração de Maria, exatamente o dia 8, que é o dia da súplica à Rainha do Santo Rosário de Pompeia. Convido todos vocês, aqueles que puderem, procurarem na internet. Temos várias fontes e a grande maioria delas com significativa idoneidade, contando a história do beato Bartolo Longo e da sua conversão e da construção do santuário em honra a Nossa Senhora do Rosário na cidade de Pompeia. Numa das porções mais próximas do mar, junto ao Monte Vesúvio, na região de Nápoles. E a história da devoção desse homem e do amor desse homem, nosso irmão Bartolo Longo, a Virgem Santíssima que o libertou das garras do maligno e pela entrega do coração amoroso desse seu filho e grande devoto, libertou centenas e milhares de almas que estavam sujeitas à ação poderosa e potente do maligno, libertou-as todas do poder das trevas, dando a elas a graça não só da conversão, mas de uma morte santa. A Virgem Santíssima se levanta para combater o inimigo de Deus com a autoridade com a qual o seu Filho a reveste. E com essa autoridade, ela combate vivamente as forças infernais e liberta todos aqueles que a ela suplicam um socorro em suas necessidades para poder perseverarem na fé e permanecerem unidos a Cristo e livres do poder do inimigo. E o testemunho de do beato Bartolo Longo traz para nós com clareza a autoridade da Virgem Maria sobre todas as ações diabólicas.
até aquelas que pareciam ser mais engarbulhadas e difíceis de serem resolvidas, pela oração do Santo Rosário, foram resolvidas. A gente pode usar o resolvido como uma imagem muito comum, que tem se tornado frequente no meio de nós. Todos os nós criados pelo maligno foram desatados pela intercessão da Virgem Maria. As mãos da Santíssima Mãe de Deus nos liberta de todas as cadeias que o inimigo coloca para nos acorrentar, porque o Filho a revestiu de autoridade e o seu coração urge por ver o coração de seu Filho amado. E tudo que estiver ao seu alcance para poder fazer em nosso favor a fim de ver seu Filho amado por cada um de nós, a Santíssima Mãe o cumpre. E, como é chamado docemente a cadeia do Santo Rosário, nos liga ao céu e nos livra das cadeias infernais. A súplica à Rainha do Santo Rosário de Pompeia é uma oração longa. Em italiano, ela é bem longa e muito bonita. Em português, fizeram a versão reduzida, que nós vamos rezar hoje juntos. Mas eu queria falar para vocês a respeito da novena de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. O padre vai pegar aqui. Que nós encontramos em alguns sites, como o apostolicristi.com, que traz a novena completa e a história da novena. Essa era, dentre as novenas da época, né, de Padre Pio, aquela novena que ele recomendava com grande particularidade, sobretudo as pessoas que se viam em um momento difícil em que a opressão do maligno ou as dificuldades se abatiam sobre ela. Na verdade, é uma novena longa, são 3 novenas de súplica, seguidas de 3 novenas de agradecimento, mas devo dizer para vocês, é um dos mais belos textos devocionais e de amor a Nossa Senhora. A oração da novena de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia é realmente muito comovente. E Padre Pio dizia, de todas as novenas, aquela que mais agrada a Santa Mãe de Deus é essa novena. Porque toda ela acontece mediante a oração do Santo Terço, né? E como ato de entrega de amor à Virgem Santíssima, em que confiamos a ela tudo aquilo que nos pertence. Confiamos em suas mãos as nossas dores e dificuldades e pedimos, ajuda-nos, Senhora, a participarmos da comunhão do seu Filho. Ou seja, em outras palavras, toma nas mãos tudo aquilo que oferecemos ao seu diletíssimo Filho e dai-nos a graça de, diante dessa oferta, vivermos com dignidade a vida que Ele reservou para nós. Quem não quer isso, meu irmão? Se você é cristão, você quer isso. Como pode um cristão abrir mão de uma intercessão como essa, de uma graça como essa, né? Aí a gente entende, às vezes, a cegueira que aparece na vida de alguns dos nossos irmãos cristãos quando resistem à intercessão da Virgem Maria, ou abraçar a aliança de amor pela devoção à Santíssima Virgem Maria. Como abrir mão de algo que é tão bom e algo que é tão necessário para a nossa vida? E hoje, no Evangelho, ouvimos o Senhor dizer de maneira muito clara: se o mundo vos odeia, sabeis que odeia primeiro a mim. Estamos dentro de um mundo que abre franca hostilidade àquilo que vem de Deus. Acreditar que chegará o tempo em que estaremos no mundo e veremos Deus amado sobre todas as coisas, em todas as partes, em todos os lugares, é ignorarmos aquilo que o Senhor está nos dizendo no Evangelho de João, capítulo 15.
O mundo onde estamos estabeleceu guerra contra Deus. Encontraremos aqui os sinais e os acontecimentos de uma hostilidade real, própria do príncipe das trevas, contra, tentando intimidar, como falávamos ontem, tentando levar os filhos de Deus a desistir de amar, de cumprir o mandamento que Ele nos entregou. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Mas porque não sois do mundo, e minha escolha vos separou do mundo, o mundo por isso vos odeia. Cada vez que nos sentirmos perseguidos por causa do amor a Cristo e por causa daquilo que cumprimos como ato de amor ao Senhor, lembre-se, meu irmão, o Senhor nos escolheu e nos separou do mundo. Deus, ao nos escolher, nos separou para si. Isso significa que nós temos um privilégio, Padre? Não, nós temos uma grande graça. Não é um privilégio. Temos que agradecer ao Senhor, bendito sejais, Senhor, o teu santo nome, porque no seu infinito amor, tu não te esquecestes de mim. Pobre criatura, perdida em meio a um cenário dramático da desordem gerada pelo pecado, e o Senhor inclinou os seus olhos e olhou para mim, e estendendo sua mão, me tirou do meio da lama e me deu outra vez a dignidade que outrora havia pensado e disposto em meu favor. Fantástico! Deus pensou a mim e a ti. Ele nos separou para si. Então, se você tem dúvida de que Deus quer que você seja todo dele, não tenha mais dúvidas, Ele quer, isso é uma certeza. Esquece esse negócio de dúvida, é certeza, Deus te quer para si. E Ele está disposto a mover céus e terra para que você seja todo dele, toda dele. E o seu coração não se divida mais por nada. E como vimos Santo Afonso outro dia dizer, amando a Ele, amaremos a todos aqueles que Ele ama e tem sempre presente no íntimo de seu coração. Pois assim como o Pai o ama, Ele ama o Pai, e assim todo aquele que é discípulo de Cristo será amado por Ele, da mesma forma como Ele ama o Pai. Isso é enorme, hein? Não é pouco amor, não. É muito amor, significa ser introduzido na dinâmica de amor da Santíssima Trindade. Que mais nós queremos nessa vida? Porém, é importante, como vimos no versículo 20, lembrai-vos da palavra que vos disse. Precisamos recordar nos momentos difíceis da nossa condição. O servo não é maior do que o seu Senhor. A nossa condição é de servo, é de vulneráveis. A nossa condição nesse mundo que é hostil e que nos odeia porque odeia Cristo, é uma condição vulnerável. O servo não ser maior do que o Senhor não ajuda essa frase apenas a reconhecer a nossa condição, mas que, sendo menor do que o Senhor, precisamos prontamente solicitar o socorro desse Senhor. O servo não é maior do que o Senhor, mas o servo está unido a esse Senhor. Então, Senhor, vem em meu auxílio. Vim depressa em meu auxílio. Socorrei-me sem demora, como falamos na abertura da liturgia das horas. Socorrei-me sem demora, Senhor. A aliança entre o servo e o Senhor acontece também, ou melhor, especialmente, na súplica pelo socorro. A certeza de estar unido ao seu Senhor e a certeza de ser menor do que o seu Senhor gera no coração do servo o anseio por suplicar o seu socorro. Vem em meu socorro, meu Senhor, para que eu permaneça em Ti e para que entre nós não haja distância capaz
capaz de nos separar. E depois o Senhor continua, né? Se eles me perseguiram, também vos perseguirão. Se guardaram minha palavra, também guardarão a vossa. Então aqui a dupla realidade está sempre presente. Ao mesmo tempo que no mundo se levantarão homens e mulheres em ato de franca aliança com o inimigo de Deus e clara hostilidade ao que vem de Deus, também no mundo haverão aqueles homens e mulheres que, ouvindo a voz do Senhor, guardaram a sua palavra. E ao verem aqueles que passam anunciando o nome de Cristo, guardarão esse anúncio em seus corações e se unirão a eles. Então, na realidade à nossa volta, encontraremos sempre aqueles que estabelecerão uma aliança com o inimigo de Deus e aqueles que estabelecerão uma aliança com Deus. As duas realidades vão estar sempre à nossa volta. Não haverá um momento em que será só uma ou só outra. O que nos permite continuamente suplicar duas coisas. Converte, Senhor, o coração daqueles que estão longe de Ti. E aqui lembramos mais uma vez o testemunho de Bartolo Longo. O Beato Bartolo Longo parecia ser um coração muito distante de Deus, né? Mas o Senhor o pescou, e o pescou de um modo extraordinário, belíssimo, né? Então existe essa súplica e existe a segunda súplica. A primeira súplica é para que mais corações sejam arrancados das garras do maligno e sejam trazidos para junto do Senhor. E a segunda súplica é que os corações que estão junto do Senhor perseverem e se unam, ou seja, se encontrem na comunhão. Essa é outra súplica. Aproxima, Senhor, os corações que te amam. Que nós não estejamos dispersos no mundo ao ponto de sucumbirmos no egoísmo ou na solidão, numa vida por si mesmos, mas para que nós possamos estar no mundo e estar em comunhão contigo e entre nós para anunciarmos o teu santo nome e o seu santo evangelho em todas as partes. Que essas súplicas nos acompanhem hoje, nesse primeiro domingo, nesse primeiro sábado do mês, consagrado ao Imaculado Coração de Maria e hoje especialmente devotado à súplica à Rainha do Rosário de Pompeia. Que eu gostaria de fazer com vocês a oração breve no encerramento dessa nossa meditação, que é proposta para a hora do meio-dia. Ao meio-dia aqui na Itália, soarão os sinos e rezaremos juntos a oração longa de Nossa Senhora, da súplica da a Rainha do Rosário de Pompeia, que é belíssima. Façamos a oração reduzida, que foi aquela que o padre encontrou para o português. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Rosário bendito de Maria, doce cadeia que nos prende a Deus, vínculo de amor que nos une aos anjos, torre de salvação contra os assaltos do inferno, porto seguro no naufrágio geral, não te deixaremos nunca mais. Será o nosso conforto na hora da agonia. Seja para ti o último beijo da vida que se apaga e a última palavra dos nossos lábios há de ser o vosso nome suave, ó Rainha do Rosário de Pompeia, ó nossa Mãe querida, ó refúgio dos pecadores, ó soberana consoladora dos tristes e abatidos. Sede bendita em todo o lado, hoje e sempre, na terra e no céu, ó Beatíssima Virgem Maria e nossa Mãe. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santíssima Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós dentre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha do Rosário de Pompeia, rogai por nós. Beato Bartolo Longo, rogai por nós.